Olá pessoal, meu nome é Renato Matos, sou consultor Borland de São Paulo. Vamos começar o nosso curso Data Snap, ensinando como criar a aplicação 3 camadas. E para o nosso curso será usado o seguinte modelo, um modelo simples, bem conhecido por todos, onde nós temos uma tabela clientes com os seguintes campos: código, nome, estado, cidade, etc. Uma tabela de pedido que está vinculada com o cliente. O pedido tem um código, o ID do cliente, a data do pedido, o status, se ele está normal, cancelado ou está concluído, o valor total desse pedido. Temos o item do pedido, com os seguintes campos: a tabela de usuários, login, senha, se está ativo ou não, e uma tabela de grupos, código e nome do grupo, e a tabela de produtos, código do produto, código do grupo que ele está relacionado, o nome, o preço de venda e o preço de compra, certo? Na verdade, esse preço de compra aqui ele não faz nem sentido, porque nós estamos trabalhando, na verdade, com um esquema de vendas. Mas se formos trabalhar com um pedido para a compra e para a venda, temos que pegar um dos dois preços, né? Então ficou apenas esse campo aqui para informativo. Esse aqui é o layout do nosso sistema. Vamos começar criando a nossa aplicação Server, usando o RadioStudio 2009. Na aula inicial eu fiz algum exemplo básico de como trabalhar com o RadioStudio. Durante cada aula será entregue a modelagem do banco e também os fontes utilizados. Está carregando aqui o RadioStudio. Vamos criar uma pasta aqui, aula 2. Vamos criar aqui duas pastas também, versão Server e versão Client. E vamos criar aqui a nossa aplicação Server. VCL Forms Application mesmo. Vamos salvar. O nosso intuito aqui não é um curso de orientação a objeto, boas práticas de programação. Estamos apenas com o intuito aqui de mostrar e exemplificar como criar uma aplicação 3 camadas. Existem outros cursos mostrando aulas de orientação a objeto que vocês podem usar os recursos apresentados para criar a aplicação com toda a segurança, estabilidade, BPL, escalabilidade, modular, divisibilidade, né? Divisão em módulos, modularidade e etc. O nome do nosso arquivo principal é o principal. O nome do nosso projeto será o pedido server. Aqui ele. App server é o nome da nossa aplicação. Para trabalhar com o RadioStudio de maneira server, 3 camadas, nós vamos utilizar aqui no nosso formulário principal um componente do tipo Data Snap Server. É a nossa camada principal. Vamos chamá-los de DS Server. Auto Start True. Esconder os métodos de administração, não vão ser acessados pela instância client. Protocolo é o TCP/IP. Vamos trabalhar com uma porta 450 e vamos chamar esse cara de DS Transporte. Esse cara aqui é responsável por manter a conexão entre o server e o nosso cliente. E vamos utilizar aqui um server class. Começando a criar primeiro server class, vai ser o DS Login. Vamos vincular com o nosso componente server. O nosso transporte também está ligado. Observe que eu posso ter ligado ao nosso componente server várias classes. Eu tenho um componente de transporte que vai me permitir acessar esse server, por sua vez, todas as classes que estão aqui vinculadas, né? Vejamos agora aqui o que nós temos que fazer. Criar um novo Remote Data Módulo, Server Módulo, quer dizer. Vamos salvá-lo como DM Login para a nossa regra de negócio de usuários. Ou então com o nome da tabela para a gente manter o padrão. Exatamente como está lá. Não tenho que fazer atualização nenhuma. DM usuários também no plural. Vamos renomear aqui o nosso data módulo como, vamos chamá-lo de DTM usuários. Esse é o nome aqui do nosso módulo de dados.
E agora vamos criar o primeiro método do nosso data módulo usuários, que é o método para verificar a parte de acesso a dados, se a gente tem permissão de conectar, etc, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar uma função do tipo existe login ou ex-login, onde nós iremos pedir o usuário e a senha. O que é que nós temos que fazer? Ele é um método boolean que vai retornar true se o usuário tiver válido, né? Primeira coisa que nós temos que fazer é validar esses campos. Então, if trim lc usuário, local caractere usuário foi igual a vazio, raise exception ponto create informe um login. E agora vamos validar também a senha. Informe uma senha. E agora nós vamos criar aqui uma classe de utilitários para a nossa aplicação, server. Vamos chamar ela de úteis. Nessa classe de utilitário, vamos criar aqui um tipo, tutil, é uma classe. Em public, vamos criar um método de classe chamado procedure setDB, setcon, né? Vamos pedir um SQL connection, que é do tipo tsql connection. Para trabalhar com o nosso SQL connection, vamos aqui no DB Express, colocar esse cara aqui no servidor. Precisamos dessa unit aqui. O que é que nós estamos fazendo? Criamos uma classe de utilitário para poder retornar sempre o SQL connection, para que a gente não tenha que ficar fazendo referência aos formulários dentro do nosso data módulo. Então nós temos esse método setcon. Vamos ter uma variável aqui do tipo FOCon, que é do tipo SQL connection. E vamos inicializá-la usando o setcon, passando o connection. E aí quando eu quiser pegar a conexão, vou criar uma function do tipo getCon. Tá lá. Result recebe FOCon. Pronto. Essa aqui é a nossa classe de utilitário. Na nossa camada principal temos um componente SQL connection que está conectado, vai estar conectado ao nosso servidor. Vamos utilizar aqui a IB Connection. Vamos aqui na nossa propriedade params. Dentro da pasta data snap temos um arquivo chamado banco. Banco.gdb. Exatamente como está lá o nosso connect string. Usuário sysdba, SQL de trace. Vamos tirar aqui o login prompt, deixar falso, fazer um teste de conexão. Beleza, está conectado. Vamos deixar desconectado. E vamos chamar esse cara de SQLcon. Vamos mudar aqui o nome dele para SQLcon. Ok. E agora aqui no nosso DM usuários, ex-login, vamos utilizar um componente SQL Query. SQL Query. Vamos chamar ele de SQL exec. O que é que nós temos que fazer aqui? Dar um close nesse cara. Vamos adicionar a unit util. Preencher a propriedade SQL connection com tutil.getCon, que é exatamente o nosso método de classe para pegar a conexão atual. Vamos preencher a propriedade SQL dele. Dá um clear. E agora dá um add. Select asterisco from. Vamos pegar apenas aqui o login, a senha e o ativo. From usuários.
where login igual ao login informado. Pronto. Vamos dar um open e passar aqui o param by name login as string com o LC usuário, que é exatamente o login. Eu posso mudar para refletir o nome do campo da minha classe. E agora vamos para as validações. Primeiro, verificar se algum registro foi encontrado. Então, if se esse cara .exempt é porque o login está inválido, certo? Vamos deixar essa função como boolean mesmo. E aí o que eu vou fazer? Result recebe falso e dou um exit. Se eu quiser retornar essa informação para o meu usuário, eu poderia gerar exceções e aí deixar que o usuário ficasse sabendo lá do cliente o que está acontecendo, né? Para que simplesmente não dissesse para o cara login ou senha inválido. Então, se estivesse vazio, eu poderia dar um raise exception .create do tipo login não encontrado na base de dados. Tá. E aí eu faço o seguinte agora, mais um método, mais uma validação. Agora eu vou verificar se o cara está ativo ou não. If SQL field by name ativo for diferente de sim, conta desativada. Então observe que eu estou gerando as exceções de acordo com a minha regra de negócio aqui na minha camada server. E agora, se a senha for diferente da senha, então o result pode fazer assim. O result só vai ser agora true se a senha for igual à senha que está cadastrada no nosso banco de dados. E agora no final, eu vou fechar essa conexão. E aí eu posso pôr um try aqui dentro. Finally. Pronto. Então eu estou abrindo a minha conexão. E sempre que uma exceção for gerada, qualquer coisa do tipo, eu estou garantindo que a minha conexão ela vai ser fechada. Ok. Vamos compilar tudo. Foi compilado. Função está dizendo que não tem sido definida. Posso inicializar ela com falso aqui. Default value dela é falso. Então, temos aqui as nossas regras para a nossa aplicação, para o nosso método login. Vejam que nós estamos aqui no nosso data módulo usuários, que é para a nossa tabela de usuários, e temos um componente exec. Tá. No create da nossa aplicação, o que é que nós vamos fazer? Vamos adicionar a unidade de utilitário, tutil.setCon, vamos definir a conexão lá na nossa classe estática. Pronto, estamos definindo a conexão padrão. Ok. E agora vamos setar a conexão como ativa. Na próxima aula vamos pegar esses parâmetros e pegar de um arquivo de configuração. E aí vamos colocar um open na nossa conexão. Eu tenho aqui o nosso DS Server, que já está tudo ativo. Vamos executar aqui o nosso programa, a nossa camada servidora. Desbloquear. Tá, vamos mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Eu estou usando uma classe de login que eu vou mudar o nome dela para o mesmo nome da tabela. DS usuários. Tudo que tiver a ver com usuários, os métodos vão estar dentro dessa classe. No evento onGetClass, eu não posso esquecer de passar alguém que seja qualquer classe do tipo persistente class, que é a classe que eu vou publicar. Eu estou querendo publicar essa classe aqui, que é o meu data módulo usuários. Então eu tenho que pô-lo
aqui e vir no File, use Unity, adicionar esse data model. Agora eu posso executar o meu programa e aí a minha camada servidor está rodando. Vamos agora dar início à nossa aplicação client, criando a nossa tela de login. Para isso vamos abrir um novo RadStudio. Tem alguns dias ainda para usar a ferramenta. Tempo suficiente para terminarmos esse curso. File, New, VSL Forms Application. Vamos salvar tudo lá na nossa pasta. Aulas, estudar, Renato, RadStudio, Data Snap, aula 2, client. Vamos chamar de o principal. E aí o projeto vai ser pedidos client. Esse meu formulário aqui é o meu sistema de pedidos. Vamos criar um novo formulário. Vamos salvar como o login, o login form, um F aqui no final. Vamos colocar aqui login. Vamos mudar aqui o estilo dele para caixa de diálogo. Vamos pôr aqui um componente label. Poderia pôr aqui o label edit para facilitar a minha vida. Login do cara e uma edit. Vamos arrastar ele para cá. Esse é o login do cara. Vamos mudar o nome dele para EDT Login e apagar o conteúdo da caixa de texto. Eu vou salvar aqui esse componente, copiar e colar. E vamos definir agora esse cara como senha. Vou tirar a propriedade password shell, vou mudar aqui para o jogo da velha. E vamos deixar o nome desse cara como EDT senha. Irei adicionar um button. Opa. 2 buttons. Esse botão aqui é o fechar, para mim sair da tela. E esse botão aqui é o logar. Tá, tab order 0, tab order 1, tab order 2, tab order 3. Modal result desse cara é cancel. Então, modal result é cancel. Vamos fazer o logon. Olha só. Vou mudar o nome desse cara para mesmo nome da classe. FRM login F. Tá aí ele. Vou tirar esse cara do auto create. Não faz sentido. Vou mudar o nome desse cara também para FRM principal. Vamos aqui no nosso login F. Olha só. Dentro da nossa classe de pedidos, vamos colocar o nosso data snap. DB Express. Essa aqui é a novidade. Ó. No DB Express, vou chamá-lo de SQL com. É o meu connection. Esse SQL com aqui vai estar conectado com a nossa aplicação server. Connection name. Posso deixar inclusive aqui o endereço IP da conexão. Vou deixar fixo. Nesse primeiro instante, vamos testar o método. Depois vamos parametrizar mais essa janela para ela ficar mais genérica. Então, connection name tem um cara aqui chamado data snap. Olha só. Driver. Vamos pôr aqui a porta. Tem que ser exatamente a mesma porta que nós utilizamos aqui no nosso formulário principal. O nosso transporter. Vou fechar aqui a camada server. 450. Podemos colocar isso aqui na nossa tela de login como advanced, né? A parte de parâmetros avançados. Vamos desmarcar aqui esse login prompt para ele não perguntar.
Vamos rodar agora a nossa camada server. Deixa ela minimizada. Voltando aqui para o client, connect true. E vamos pedir para ele extrair os métodos, as classes que foram publicadas lá no servidor. Nessa hora, ó, ele pegou o meu data model usuários e colocou a palavra client aqui na frente. Vou salvá-lo como DM. Exatamente o nome que eu tenho aqui, ó. Vou chamá-lo de usuários client. É o nome da minha classe. E agora eu vou adicionar no meu projeto aquela classe que foi colocada lá no server, que é a classe de utilitário. Compilo tudo. Na minha aplicação principal, no Create, vou adicionar a classe de utilitário. E aí eu venho para o util.setCon e eu defino esse cara como a minha conexão, porque eu vou precisar desse cara durante todos os meus métodos. Compilo tudo. Vamos aqui na tela de login, clicar em logon, e aí eu faço o seguinte. Vamos por um try, except, e vamos adicionar aqui a nossa unidade usuários client. LO usuários client. Vamos fechar isso. É do tipo TDTM usuários client. Vou criar uma instância desse cara. Observe que ele está me pedindo um DBX Connection, então eu posso utilizar o meu tutil. Vamos adicionar aqui a unidade util, o getCon, e ele tem um cara chamado, ó, DBX Connection no meu connection. Instanciei a minha classe, local objeto usuários client. Vou pôr um try finally, porque eu tenho que lembrar de matar esse cara. E aqui vamos fazer o seguinte. Um é do tipo exception do. Vamos simplesmente dar um show message, porque ainda não vamos gerenciar essas exceções. Simplesmente colocando o seguinte. Erro é ponto message, a mensagem de erro. Ok, e agora vamos chamar o método exlogin. Olha só, se vocês observarem aqui, foi criado um método exlogin, exatamente como foi definido lá no nosso servidor. Vou passar aqui os parâmetros. EDT login e EDT senha ponto texto. Aqui nós vamos ter o LL result, local boolean. Lógico, né? Vou pegar o resultado desse cara. Se o result for true, então o meu modal result vai ser igual a mr ok. E aí eu finalizo esse form dando um ok. Na minha aplicação principal, depois de definir a conexão, vamos chamar um método aqui do login. Ctrl Shift C, local objeto login, que é o nome do nosso formulário, local objeto login é do tipo tform login. Adicionamos esse form e aí fazemos a instância do mesmo. Create application. Vamos por um try finally, porque eu tenho que também dar um kill nesse cara depois de utilizá-lo. E vamos chamar aqui o método modal result. Se o modal result for diferente de mr ok, é porque não deu certo fazer o login, o cara desistiu. Então, application.terminate. Vamos executar agora a nossa aplicação. Não vai fazer nada, porque eu tenho que chamar o método do login aqui no meu create logo após passar a conexão. Vamos lá. Cadê o meu pedido client? Vamos lá, F7. Opa, faltou dar aqui um show modal, não é modal result, né? Por isso que ele não fez nada. Desmarco aqui, executo o programa. E agora eu vou dar um logar
informe o login, exatamente o erro remoto. Ó. Tá, vou pôr aqui ADM, informe a senha, login não encontrado na base de dados. Vamos entrar aqui agora no nosso banco, vamos na tabela de usuários, no campo data, adicionar aqui um cara, ADM, minúsculo, senha, 1234, e o cara não está ativo. Vamos voltar lá para a nossa aplicação client. Login não encontrado na base de dados. ADM. Tá, isso aqui deve ser só um problema de commit. Commit transaction. Pronto, agora foi feita a transação no banco. Vamos voltar aqui na nossa aplicação client. Conta desativada. Olha só. Vamos voltar aqui no nosso banco. Não está ativo. Está ativo igual assim. Salvo. Dou um commit. Tenho que lembrar de fazer isso. Funcionou e eu consegui fazer o logon na tela de pedidos. Então essa foi a nossa primeira aula. Na próxima aula vamos fazer o cadastro de usuários. E aí vamos dar continuidade ao nosso curso. Obrigado a todos e até a próxima videoaula.